Muito boa tarde a todos, iniciando mais um programa Entre Vidas aqui pela Rádio Mundial 95,7 FM, com vocês também na internet, galera, no site da Rádio Mundial, o ao vivo, né, imagens continuamente sendo transmitidas para o site e também nos meus dois canais interativos, aos quais eu convido vocês a participarem agora, tanto no Facebook, a fanpage Marcelo Cotrim, quanto a transmissão está sendo feita aqui da imagem dos estúdios aqui da Rádio Mundial na Avenida Paulista para o meu canal Marcelo Cotrim no YouTube. Se puder, vai para lá. É legal que você interage comigo durante toda uma hora de programa. Vamos juntos até às 13 horas, não é? E durante todo o programa eu vou lendo comentários de vocês, eu vou sentindo vocês aqui em tempo real, minuto a minuto, interagindo com vocês. Nem tudo dá para ler em voz alta, porque eu estou aqui desenvolvendo meu raciocínio naquilo que eu estou ensinando, né? Mas tem os momentos que dá para eu parar, ler comentários, responder perguntas, inclusive durante o intervalo do rádio. Então é interessante vocês participarem das lives, a live do Facebook ou o canal do YouTube. Peço para vocês que estão comigo na internet o carinho, a gentileza de compartilharem a live, pode ser? Para que mais pessoas aí saibam que o programa Entre Vidas está no ar, ao vivo, né? E com um tema muito interessante. Essa semana agora é a semana que antecede o dia 8 de setembro, cai no próximo domingo, a verdadeira data do nascimento do Mestre Jesus Cristo, segundo o ocultismo, a espiritualidade e até mesmo os estudos mais aprofundados, históricos, que analisam vários fatores, onde se verifica de modo mais lógico e coerente o período que Jesus Cristo realmente teria nascido. E verifica-se que essa época do ano realmente é a época que Jesus nasceu. Ocorreu a data exata. Existe uma dúvida no ponto de vista histórico, não é? Mas sabe-se que acontece nos primeiros dias do mês de setembro, não é? E na realidade, na espiritualidade, nós temos o dia 8 como a data efetiva. Então há uma egrégora muito bonita, muito importante nesse período que nós não vamos perder, é claro. E eu quero compartilhar com vocês essa semana, como comecei desde ontem aqui na rádio, né, a compartilhar um pouco mais sobre esse conhecimento acerca da história de Jesus Cristo, sua verdadeira história, da qual a maioria nos foi omitida, né, subtraída, a infância, a juventude, a adolescência, a juventude de Jesus, né, não conhecemos quase nada pela visão da Bíblia católica ou protestante, né, que existe, que é popular aí, que você encontra em qualquer livraria, mas hoje em dia nós temos também a oportunidade de conhecer outros olhares mais aprofundados sobre a vida e a história de Jesus Cristo através dos evangelhos chamados apócrifos, né? Para quem não sabe do termo, é importante explicar, para não ficar perdido aqui durante o programa, né? Verdadeira aula aberta aqui hoje, falando sobre a verdadeira história e o significado da missão do Mestre Jesus Cristo, tá bem? Como eu disse aqui, celebrando a semana que antecede o aniversário, o Natal. Domingo é Natal na visão da espiritualidade, sábado é véspera de Natal na visão da espiritualidade, né? E é isso que eu quero compartilhar, uma boa parte disso aqui com vocês, através do programa Entre Vidas de agora, tá bem? Como eu estava começando a explicar aqui, então, portanto, né, existem os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos, né? Evangelho canônico é o evangelho que foi autorizado pelos cânons da igreja, né, pelos concílios da igreja, ou seja, cada momento em que os sacerdotes da igreja se reuniram para determinar o que era o verdadeiro e o que era falso. Então, veja só, quem determinou, né, o que realmente Jesus Cristo ensinou, o que era verdadeiro sobre ele ou não, foram seres humanos, pessoas, ou seja, que cometem falhas, e ainda mais dentro de uma estrutura religiosa, seus propósitos específicos. Então, na verdade, temos que ir mais além. Hoje em dia, né, com a liberdade que a ciência tem, né, porque no passado sabemos que a religião não permitia a ciência sequer de se desenvolver. Quantas pessoas foram perseguidas e mortas porque buscavam um olhar mais científico, mais questionador acerca dos fatos históricos, né, que tem muitas lendas, muitos mitos, muita mitologia, temos que entender com maior clareza. E os evangelhos, então, apócrifos, são os evangelhos que
foram ou subtraídos, ou omitidos, ou até mesmo muitos documentos foram guardados, lá estão nas bibliotecas do Vaticano, outros documentos foram queimados, né? Só que o que é muito bacana, né, é que ocorreu aí um fenômeno que nos últimos 70 anos muitos documentos foram descobertos com uma diferença muito pequena de espaço de tempo, né? Então a arqueologia conseguiu acessar muitos documentos que foram trazendo à tona informações que vêm sendo aí bombásticas até, como por exemplo, coisas que chocaram as pessoas, mas que existem registros mostrando, por exemplo, Jesus citar Maria Madalena como sua esposa. Isso é um fato. Isso é um fato hoje que está registrado dentro de um documento apócrifo, né? No passado, tentou-se colocar o documento apócrifo numa categoria de um documento, né, não confiável. Na verdade, não é que ele não é confiável, ele é confiável, ele só não batia, há séculos atrás, ele não batia com os propósitos da religião, né? Um exemplo que eu dou, bem básico até, mas interessante, muita gente não sabe, é que o cristianismo do primeiro tempo, a igreja primitiva do cristianismo, ela compreende aqueles primeiros 300 anos, antes de existir o catolicismo. E aqueles primeiros 300 anos, a igreja seguia preceitos dos antigos essênios, não é? Conceitos que eram do ocultismo essênio. Então havia, por exemplo, junto com os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, ensinava-se a reencarnação como um fato, né? Que depois isso foi também subtraído. Aí muitos me perguntam, mas por que, Marcelo, a reencarnação não continua a ser ensinada? Porque a reencarnação, bem ou mal, ela nos traz uma certa independência na nossa evolução em relação às religiões. Quando você entende que você vai reencarnar inúmeras vezes até alcançar a sua perfeição dentro do teu processo evolutivo, você entende então que ninguém vai te salvar senão você mesmo, né? Então essa é a grande boa nova de Jesus Cristo. Ninguém salva ninguém. Ou seja, o grande preceito fundamental dos ensinamentos de Jesus Cristo, que traduzindo corretamente, veja bem, traduzindo corretamente, né, os ensinamentos dele, sem as distorções moralistas e religiosas, nós entendemos que, na realidade, tudo que ele veio nos ensinar foi, na realidade, ele nos deixou o manual de autossalvação. Ele nos deixou um verdadeiro manual de autossalvação, né? Nos deixando muito claro isso. Cada um de nós tem dentro de si o eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu, você, qualquer um. Ele nos ensinava isso muito claramente. Não é? Quando ele mostrava que a fé de cada um é que promovia a própria cura, tua fé que te curou, né? Ou seja, né, não coloca nas mãos de ninguém. Ele veio mostrar o caminho, ele não veio te salvar, não dá para fazer isso. Ou seja, só quem se transformou cresceu, quem não se transformou não cresceu. Nem a presença dele aqui na Terra mudou as pessoas que não queriam, que não estavam prontas para isso. Então, né, ilusão, fantasia, querer achar ou querer colocar nas mãos de Jesus Cristo, que é um ser que está evoluindo como todos nós. Claro, um irmão mais velho, um ser muito mais evoluído que a média da humanidade, sim. Por isso que ele veio como professor. Mas ele não é algo como um filho único de Deus, que é um conceito bastante estranho, né? Na realidade, porque Deus criou um universo absurdamente gigantesco, com várias dimensões, com, né, uma proporção enorme. A própria ciência mostra que existem trocentos planetas no universo, em outros sistemas solares, onde pode haver vida semelhante à vida humana. Então, na verdade, colocar, né, que haveria, né, um único ser humano, que seria um filho único de Deus, todos somos, gente. Deus é a vida que permeia tudo e todos. Deus não é um ser, né? E não tem um filho único, ele tem todos nós. Jesus Cristo, sem dúvida, é divino, como você também é, como eu também sou. Só que ele já havia, há 2000 anos atrás, se autorrealizado, ele já havia se transformado, ele já havia passado, né, usando um termo até da psicanálise, da psicologia, ele alcançou aquilo que Jung falava que era o sentido do nosso desenvolvimento psicológico, que é a individuação. A individuação é um termo psicanalítico, psicológico, para falarmos, por exemplo, sobre aquilo que Jesus Cristo nos mostrava como um caminho de cristificação, que é um termo que nós usamos dentro da própria espiritualidade, não é? Então,
Na realidade, Jesus Cristo vem ensinar a cada um de nós, olha, seja você o seu próprio caminho. Eu sou é um mantra que era usado desde o Egito Antigo e mais além, né, para não falar desde o período de Atlântida. Então, na realidade, Jesus Cristo, apenas com o conhecimento que os essênios tinham, né, do ocultismo, ele reproduziu isso, mas de uma maneira muito didática. O que foi muito interessante na passagem do Mestre Jesus Cristo aqui pela Terra é o quão ele foi didático nos seus ensinamentos, mas apesar disso, muita coisa foi distorcida. Mas Jesus tem uma história que é muito interessante de contar, uma história da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, né? E eu quero dedicar essa semana compartilhando aqui muito especialmente um workshop que eu vou realizar sábado agora, chamado A Verdadeira História e a Missão do Mestre Jesus Cristo, celebrando e compartilhando com vocês num momento que eu acho que é tão especial para a espiritualidade, a semana do nascimento de Jesus Cristo, a data real, que é 8 de setembro. Então, sábado, 7 de setembro, vai haver esse momento bem especial lá no Espaço Entre Vidas, da minha escola. Daqui a pouquinho eu falo mais a respeito, convido vocês. Mas fiquem ligados que desde ontem aqui, durante todos os programas dessa semana, eu vou compartilhar muito sobre esse assunto com todos vocês, tá? Contando um pouquinho mais sobre Jesus Cristo. Tem muita coisa distorcida, né? Jesus Cristo, na verdade, ele nasceu ele nasceu dentro de uma vila. Ele não nasceu em Belém, como se fala. Ele nasceu dentro de uma vila que era a vila dos Nazarenos ou dos Nazaritas. Os Nazarenos ou Nazaritas eram, na realidade, uma comunidade tipo essênia, mas que tinha algumas visões diferentes a respeito de algumas coisas. Por exemplo, os essênios, alguns mais radicais, que viviam no Mar Morto, né? Nas grutas do Mar Morto, que é justamente onde foram achados muitos documentos apócrifos nesses últimos 70 anos pela arqueologia, né, em grutas ali, muito bem escondidos, né? E que bom que haviam essas cópias ali para que pudéssemos saber mais da verdade sem a intromissão, sem a censura religiosa, né, que aconteceu durante a Idade Média. Então, na verdade, quando nós entendemos, Jesus, por exemplo, ele veio de uma comunidade de pessoas que não viviam o judaísmo como ele era vivenciado naquele tempo. Ele era um judeu, ele respeitava o judaísmo, apesar de que batia de frente com vários conceitos da religião judaica, né? Ele era muito claro quanto a certas atualizações que precisavam ser feitas, por isso que ele veio trazer a tal Boa Nova, né? E a Boa Nova dele é fundamentalmente, para vocês entenderem um dos pontos da missão de Jesus Cristo, enquanto eu vou contando aqui algumas histórias, eu vou procurando passar para vocês algumas correções aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre o propósito de Jesus, a sua missão. Então, um dos pontos mais importantes da missão de Jesus Cristo era justamente mostrar que Deus é uma energia de vida que está em tudo e está em todos. Ou seja, que o Deus não é aquele Deus, né, humanizado que o Velho Testamento apresentou. O Velho Testamento, né, ele apresentava um Deus severo, um Deus que julgava e punia nações. Então, se um determinado povo não agia de acordo com os preceitos morais, né, então vinha o dilúvio e matava todo mundo com água, vinha o fogo e matava todo mundo ali queimado. Então, na verdade, quando você para ver, né, o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus muito duro, muito, muito cruel até, né? Então, na realidade, o que Jesus Cristo veio nos mostrar é que Deus não era aquilo, né? Que precisava ser reinterpretado, que Deus era realmente amor, não é? Deus é amor, mas ele é amor não no sentido humano. Deus não é bom. Por exemplo, quando você entende que Deus é bondoso, você está diminuindo Deus, porque você está colocando Deus numa condição humana. Tipo, ele resolve ser bom, ele não é mau, né? Apesar dele, segundo o Velho Testamento, como eu acabei de falar, ter matado muita gente, segundo o Velho Testamento. Então, na realidade, se você para ver, o que a humanidade fez no passado, há milhares de anos, né? Foi projetando sobre a figura de Deus as suas características humanas, né? O bom e o ruim que havia em cada pessoa. Ok? Então, na verdade, Deus não é isso. E Jesus Cristo veio mostrar, olha, Deus é lei universal.
é a lei do amor. E o que é a lei do amor? Que eu dediquei até semana passada um workshop só para falar do amor e foi lindo o trabalho, né? Quem esteve presente ali sabe como foi especial o nosso momento sábado passado. E o amor que Deus é a grande força agregadora. Não no sentido de unir pessoas, mas de agregar tudo, até as partículas atômicas, até para existir a matéria e, portanto, existir a vida manifestada, né, como hoje vemos no nosso planeta, na natureza, e nós somos frutos dessa natureza, nós seres humanos, né? Então, na verdade, né, Deus, na realidade, ele através dessa grande lei universal do amor, ele conseguiu formar a vida. Ele quem? Um ser? Não. Uma vida do qual nós fazemos parte, uma onda vibracional, né? Uma onda quântica, se você quiser chamar assim. Nós somos partículas dessa onda de vida que há no universo inteiro, né? E por isso somos divinos também. Por isso temos o nosso aspecto divino, né? Com certeza. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele nasceu, voltando aqui ao que eu estava explicando para vocês, ele nasce dentro de uma vila, a vila que nem era uma cidade ainda, a vila de Nazarenos, que era uma seita, uma espécie de seita, e ali ele começa a aprender, né? Na verdade, a retomar, a recobrar a sua memória, porque ele tinha uma evolução muito grande, mas como todo ser humano, a hora que você ganha um corpo humano, o cérebro humano dá uma restringida, ele restringe o que nós somos, o que sabemos sobre nós mesmos e sobre a vida. Ele não tira a tua evolução, que se expressa na sua ética, nos seus sentimentos desde criança, mas ele tira a reencarnação, bloqueia a tua memória até certo ponto. Então temos que resgatar essa memória, daí a importância da vida comum, né? Em troca com as pessoas, as trocas todas são muito importantes. Então Jesus ele teve orientadores, professores, né? Tanto na primeira infância, quando ele vivia na comunidade essênia, tendo nascido em Nazaré, não em Belém. Ele não nasceu em Belém, ele nasceu, como eu disse, na Vila dos Nazarenos, por isso que ele era chamado Jesus o Nazareno ou Jesus Nazarita, né? E os cabelos compridos eram uma característica muito específica, porque nem era comum na época dos homens, e ele era uma característica específica dos nazaritas, dos nazarenos, né? Terem realmente os cabelos um pouco mais longos, né? Outra característica dos nazarenos em relação, até diferenciando dos outros essênios, é que os essênios, de modo geral, eram celibatários, né? Não se casavam, e os nazarenos, eles não pensavam assim, então eles se casavam. Mais uma coisa que comprova os documentos que depois, né, que combina com os documentos que mostram que Jesus tinha Maria Madalena como esposa, de fato. Era sua esposa, não é? E sabemos pela história, por várias tradições dentro do ocultismo, que eles tiveram filhos, inclusive. Mas isso é uma outra história. Por enquanto eu vou me deter um pouquinho mais aqui na infância, no nascimento, né, de Jesus Cristo. Então Jesus, na realidade, ele é muito bem preparado pelos essênios, né? Ele é muito bem preparado pelos essênios, ele é muito orientado, muito bem ajudado. Havia uma expectativa da sua vinda, ou muitas pessoas ao redor dele o identificaram como sendo o grande avatar, aquele que veio alavancar toda a evolução humana daquele momento e que nos deixou aí um legado extraordinário que a maioria das pessoas não entende, porque nunca foi ensinado de modo público esse conhecimento da maneira correta, do modo que Jesus Cristo nos ensinou, ok? Gente, olha, Jesus Cristo ele se destacou num tempo, numa época em que haviam muitos profetas como ele, né? Existem documentos, por exemplo, históricos de Flávio Joséfo, do primeiro século, que cita 15 profetas na época de Jesus, 15. Jesus era no meio de no mínimo 15 profetas. Profeta era o termo para se falar de uma pessoa, um médium daquele tempo, alguém que canalizava sabedoria, ensinava para as pessoas e falava sobre o novo tempo, alguns com visão até apocalíptica, né? O próprio Jesus tem também o seu evangelho apocalíptico, né? Então, na verdade, que também foi distorcido, muito mal interpretado
pelas religiões. Bom, eu vou continuar aqui falando hoje no programa sobre a história, um pouquinho mais sobre Jesus. É um assunto muito amplo, né? Não dá para falar, por mais que tenhamos hoje 1 hora de programa, não dá para falar tudo a respeito, mas temos ainda chão aqui no programa Entrevidas de Agora, até às 13 horas. Eu, Marcelo Cotrim, hoje, essa semana, me dedicando a falar sobre a verdadeira história e o verdadeiro significado da missão do Mestre Jesus Cristo. Para a espiritualidade, para os espiritualistas, dia 8 de setembro é a verdadeira data do nascimento do Mestre, né? E estou compartilhando com vocês aqui, acho que há algumas coisas bem preciosas a respeito disso, ok? Bom, galera, quero então fazer o convite para vocês. Olha só, vai acontecer então, sábado próximo agora, para quem quiser presencialmente se aprofundar, eu convido vocês a estarem comigo, Marcelo Cotrim, para o workshop inédito A Verdadeira História do Mestre Jesus Cristo, do Avatar Jesus Cristo e o significado da sua missão. Vamos juntos? Quem quiser participar presencialmente, são 3 horas e meia, né? Imersão ali em conhecimentos preciosos que vão, né, nos surpreendendo, como várias coisas que eu vou ensinar aqui na rádio também essa semana. Mas você vai ter um conteúdo riquíssimo para entender melhor Jesus Cristo, né, baseado em evangelhos apócrifos e conhecimentos preservados dentro de escolas ocultas, não é? E eu quero trazer isso à tona. Hoje em dia existe a divulgação disso. Na verdade, até nas livrarias você acha evangelhos apócrifos, né? Não é difícil achar, viu? Para quem quiser ler, ter esses documentos, vá às livrarias e pergunte por evangelhos apócrifos. Já existem traduções. O problema não é a tradução. O problema é a interpretação. Se você não tiver a interpretação, muitas vezes você não entende aquele conteúdo. Mas é muito interessante a gente ver evangelhos que falam sobre a infância de Jesus Cristo, contam histórias, contam inclusive alguns ensinamentos inéditos em relação à Bíblia convencional que a religião se utiliza. Então, tudo isso eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, sábado, 19 horas, sábado agora, 7 de setembro, às 19 horas, eu, Marcelo Cotrim, convido vocês a estarem comigo no Espaço Entre Vidas para o workshop inédito, A Verdadeira História de Jesus Cristo e o significado da sua missão, ok? Então, quem quiser participar, galera, é só entrar no site. Eu vou, então, no workshop, como falei para vocês, falar da história dele, falar sobre, pegar trechos do Evangelho Apócrifo, interpretar para você entender, você vai, acho que, se emocionar com alguns ensinamentos inéditos de Jesus Cristo e até pegar um exemplo de alguns dos ensinamentos que são já conhecidos dentro da Bíblia que a religião se utiliza, que é popular, que é conhecida aí fora, mas que talvez não tenham chegado a você dentro de uma interpretação correta. Quem quiser participar, quero lembrar que o workshop de sábado agora, ele segue o mesmo esquema para torná-lo acessível de valor. Então, o valor é o mesmo que eu cobro há mais de 2 anos, com o desconto que eu tenho dado desde o ano passado, eu estou mantendo de quase 50%. Por quê? Para tornar acessível. As pessoas estão ganhando o hábito de estarem aos sábados à noite lá no Espaço Entre Vidas. É uma noite de aprendizado, cura, emoção, né, de elevação, né? Todo sábado à noite temos tido lá workshops assim tocantes, transformadores. A galera sempre dá os feedbacks, aí, não sou só eu que falo, vocês nas lives vêm no meu Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, quem quiser participar, galera, esse sábado, 19 horas, workshop A Verdadeira História e o significado da missão do Mestre Jesus Cristo, ok? Para participar, vai no meu site, tem 3 maneiras de você garantir tua vaga. Fazer sua inscrição agora no site é uma forma, outra forma é você ligar agora e deixar uma reserva de vaga por telefone, é possível, ou então mandar mensagem de WhatsApp e deixar uma reserva de vaga por WhatsApp, também pode ser, tá bom? Anote aí as informações. Então, o site é o entrevidas.com.br, vai no link Agenda, lá você garante já a sua inscrição, ou liga, tira suas dúvidas e deixa a sua reserva de vaga se quiser, 4624, ou então pode também mandar a mensagem de WhatsApp em minutos, as minhas secretárias lá atendem vocês e já deixam, né, se você quiser, a reserva da sua vaga. É só você mandar mensagem para 011 96385 2828, 011 96385
6385-2828 é o WhatsApp do Espaço Entrevidas, ok? Para quem queira participar, né, do workshop A Verdadeira História de Jesus Cristo. Galera, chegou o momento do intervalo aqui da Rádio Mundial, vou passar para o André, e desses minutinhos do intervalo eu estou na internet com vocês, se quiser vai para lá, na fanpage Marcelo Cotrim no Facebook e no canal Marcelo Cotrim no YouTube, tá bem? E já daqui a alguns minutos eu volto aqui para FM Mundial. Programa Entrevidas com Marcelo Cotrim. É isso aí, meu povo, de volta para a segunda meia hora. O bloco do programa Entrevidas aqui na FM Mundial 95,7. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês, trazendo a vocês aqui uma visão espiritualista, né? Uma visão universalista da espiritualidade acerca de Jesus Cristo, numa semana que a espiritualidade celebra, dia 8 de setembro, domingo próximo, a verdadeira data do nascimento de Jesus, o Natal real, digamos assim. E a espiritualidade, o plano astral, concentra muita luz nesse momento, né? Sabe-se disso no mundo espiritual, em outras dimensões. O amparo irradia sobre a humanidade, sobre aqueles que estão conectados, que têm esse conhecimento, a energia do Cristo. Então é um momento que vale muito a pena estarmos juntos dessa egrégora, ok? Eu dedico essa semana, optei esse ano, inclusive, dedicar, até pela data coincidente aí, sábado próximo, dia 7, a estarmos juntos no Espaço Entrevidas. Se puder, venha participar do workshop sobre a verdadeira história de Jesus Cristo. Quero falar da sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, né, o seu papel como essênio, a relação, quem era Maria e José de verdade, quem eram, né? Na verdade tem muita distorção no conceito popular, não é? E existem hoje evangelhos, os chamados evangelhos apócrifos, não é? Especialmente o evangelho de Pedro, o evangelho de Tomé, que trazem muito conhecimento, conhecimentos preciosos. O evangelho de Pedro fala muita coisa sobre a infância de Jesus Cristo, que logicamente foi omitida. Por que foi omitida? Porque já se contam ali, por exemplo, no evangelho de Pedro, passagens dos milagres de Jesus na infância, não é? Por exemplo, ele tinha um domínio total sobre os elementos da natureza, já na infância. Então conta uma passagem do Evangelho de Pedro, que foi excluído da Bíblia convencional, tornou-se, portanto, o Evangelho apócrifo. Conta-se, por exemplo, que Jesus, após uma chuva muito forte, ele brincava lá com outras crianças, provavelmente lá com seus 5 anos de idade. Ele brincava com umas poças d'água formadas pela chuva, e ele dominava a água com poder mental. Ele dominava a água ali, criando o fluxo da água com o poder da mente dele, né, mostrando a paranormalidade dele totalmente fora do comum, né, o que chamamos hoje de telecinesia, o fenômeno do movimento, né, que nós podemos criar através da energia, o movimento de objetos, né, e no caso dele ele movia forças da natureza. E na sequência conta-se uma passagem onde ele inclusive manipulava a água e a terra formando barro, criando como se fossem pequenos bonecos de barro, de pássaros, né? E ele depois gera vida através daqueles bonecos, né? E justamente a passagem do Evangelho conta isso, conta esses fenômenos do pequeno milagreiro Jesus menino, o Jesus menino que já fazia seus milagres, curas, né? Mostra também algumas passagens que têm que ser bem interpretadas, onde ele não tem domínio sobre a própria força, não tem domínio sobre a própria energia, né? Então mostra ele até, inclusive, no descontrole emocional da criança, até causando alguns transtornos ao redor, né? Tem até uma passagem que José vem falar com ele e fala: meu filho, você tem que tomar cuidado, porque está causando uma série de problemas aqui ao nosso redor. Parece pai de menino bagunceiro na escola, né? Que tem muita advertência, muita reclamação dos pais, dos colegas. E tem uma passagem que José conversa com Jesus falando: olha, você tem que tomar cuidado, garoto, porque você está criando aqui, chamando muita atenção e criando problemas, né? Então, na verdade, existem uma série de passagens muito curiosas até sobre a infância de Jesus. Como eu falo para vocês, isso é interessante entender, para você entender como que se forma
se constrói a personalidade de um ser tão poderoso quanto Jesus Cristo. Os milagres que Jesus faz na vida adulta dele, de fato aconteceram, né? Claro que você tem que entender algumas distorções que são transmitidas, mas os milagres de fato aconteceram, são fenômenos mediúnicos, fenômenos paranormais, alguns deles chamados, né, o que hoje em dia chamaremos de fenômenos de ectoplasmia, envolvendo o domínio sobre o ectoplasma, né, e produzindo não só milagres de cura, o ectoplasma produz tanto a cura, quanto as materializações, quanto a levitação de Jesus, quando ele anda sobre as águas, por exemplo. Então, tudo isso começa na infância de Jesus, né? Quando ele, como eu disse, dá vida ao barro, modelando os pássaros ali. Tem uma outra passagem bem interessante de Jesus Cristo, em que ele, um outro garoto cai do telhado. Quem conta é o Evangelho de Pedro. E o garoto cai do telhado e morre. E ele vai ali, né? E ele estava só ele e o garoto. Aí chegam os pais do garoto e dizem, olha, acusam Jesus de ter matado aquela outra criança. E ele fala, vocês não podem acusar sem saber. E aí ele vai ali e consegue trazer de volta o garoto. É a primeira ressurreição que ele causa na vida do garoto. Talvez o garoto não estivesse, né, não dá para afirmar a morte naquele tempo, tivesse uma situação de coma ou algo assim, mas ele promove uma cura, ou ele resgata e traz de volta a vida, de fato, o garoto, e ele pergunta para o próprio garoto, o que aconteceu com você? Conte aqui para os seus pais, e o garoto fala, olha, não foi você, obviamente que me empurrou, eu caí, né, porque tive medo, e logicamente aquilo foi um espanto, né? E aquilo foi o primeiro milagre de ressurreição, muito antes de Lázaro. Foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus acabou gerando ali na infância dele ainda. Então, a Bíblia convencional, no máximo, conta aquela passagem de Maria no casamento, pedindo para Jesus converter água em vinho, né? Já precedendo já o momento do batismo, do início da missão pública de Jesus. Jesus teve ali 4 anos de missão pública, dos 30 aos 33, mas ele teve então do 0 aos 30 para se preparar, e isso é muito tempo, naquela época já era muito tempo, né? As pessoas tinham uma média de expectativa de vida bem menor do que hoje em dia. Viver 30 anos já era bastante coisa. E Jesus Cristo se preparou, e se preparou muito para o início da missão dele. Tamanha importância, até mesmo porque a partir do batismo, Jesus ele não atua sozinho, né? Aquele momento do batismo diante de João Batista, Jesus recebe a força do Cristo cósmico, que na espiritualidade é chamado Lorde Maitreya, que é uma força crística superior ao do Jesus Nazareno. E aí eles trabalham conjuntamente, como se Jesus ficasse quase que, de uma certa maneira, entre aspas, incorporado durante 4 anos, trabalhando na conexão com um grau de amparo ainda superior ao que ele mesmo tinha, que já era fantástico. Por isso que as palavras dele se tornam tão perfeitas nos seus sermões, parábolas e daí por diante. E é por isso que eu quero apresentar para vocês isso, como estou fazendo hoje aqui no programa, dedicando a falar um pouquinho dessa história da infância de Jesus, dedicando a falar um pouco mais de algumas passagens da vida dele, desmistificando uma série de coisas que foram distorcidas, como, por exemplo, essa visão que quer se transmitir da pobreza. Isso não existe. Jesus era um descendente do rei Davi. Como que o descendente do rei Davi pode ser pode ser pobre, gente? José era descendente direto de Davi. Então, na verdade, era um cara rico, estudado. Tanto que ele não era só um carpinteiro, ele era um engenheiro construtor, ele tinha um papel muito importante, e isso permitiu Jesus ser muito bem financiado desde pequeno nos seus estudos. Raras pessoas sabiam ler, e existem passagens até da Bíblia canônica, convencional, mostrando que Jesus sabia ler, lia a Torá, né, a Bíblia judaica, a Torá, e ele lia ali. Então, na verdade, ele tinha um estudo muito acima da média, não era o estudo
o analfabetismo de um filho de um carpinteiro, né? Então, várias coisas mostram, a incoerência está ali, é só você estudar para você ver, de fato, como Jesus Cristo foi muito bem financiado, orientado, educado para ser o grande avatar e cumprir a grande missão libertadora que ele cumpriu. Então, conhecer um pouco dessa história dele, eu acho que essa semana que antecede o nascimento, a verdadeira data do nascimento de Jesus, que é domingo próximo, agora dia 8, eu quis dedicar aqui na rádio e sábado, dia 7, no workshop inédito sobre a história de Jesus, justamente para, né, tocar as pessoas que estão abertas para isso, que sempre questionaram, puxa, sabe, tem alguma coisa aqui que não está batendo, tem alguma coisa incoerente aqui nessa visão religiosa, e às vezes faltava fonte de conhecimento. E é isso que eu procuro propagar para vocês aqui no programa Entrevidas na Rádio Mundial. Né, eu acho que muitas questões devem surgir, eu estou vendo o pessoal perguntar muita coisa aqui também. Eu vou respondendo durante essa semana, amanhã tem mais programa, vou continuar nesse tema. Tá bem, galera? E essa semana inteirinha junto aqui com vocês. Na verdade, você tem passagens muito interessantes também, depois do Jesus menino, já na pré-adolescência, né? Ele tem, por exemplo, existe um diálogo, por exemplo, em Evangelhos Apócrifos, né? Ele é questionado por um astrônomo, no outro momento ele é questionado por um médico, né? E ele mostra o conhecimento da astronomia absurdo, que nem o próprio astrônomo conhecia tudo que ele conhecia sobre as estrelas. Ele mostra para o médico um conhecimento do corpo humano absurdo, que nem o próprio médico conhecia sobre a medicina e o corpo humano. Então, na verdade, em parte ele aprendeu isso no ocultismo essênio, mas muita coisa, é claro, ele trazia de outras esferas, outras dimensões e transmitia ali naquele núcleo. Não era compreendido, não é um conhecimento facilmente absorvido pela maioria das pessoas, mas ele mostrava já ali a sua genialidade extraordinária. Então, minha ideia essa semana com vocês aqui na Rádio Mundial, no programa Entrevidas, eu, Marcelo Cotrim, e no meu espaço, sábado agora, no workshop A Verdadeira História de Jesus Cristo, é contar um pouco dessa construção dessa vida dele, que de pouco se fala sobre isso, para você entender como isso culminou, né, aos 30 anos de idade, no início da sua missão pública, ok? Vamos juntos conhecer mais sobre Jesus Cristo? Quero convidar a galera, todos vocês, então, a estarem comigo, Marcelo Cotrim, no próximo sábado agora, dia 7 de setembro, às 19 horas, para o workshop A Verdadeira História de Jesus Cristo e o verdadeiro significado de sua missão. Quero falar mais sobre histórias da infância dele, desde o nascimento, quem ele foi, né? O que foi distorcido, vamos corrigir as distorções sobre quem foi Maria, quem foi José, a importância dessas figuras e fatos históricos também que eu quero passar para vocês, desde o nascimento dele, percorrendo a infância, adolescência, juventude, até o batismo e depois também um pouco sobre algumas passagens da vida adulta e da crucificação dele. Mas vou focar muito naquilo que vocês não conhecem sobre ele, ressignificar o que vocês sabem sobre ele, né? Sobre o verdadeiro sentido da missão de Jesus, que foi muito distorcida, né? E vou passar aí algumas frases, não vou me deter muito em textos, não é o foco do workshop, tá? É contar mais a história dele, mas vou me passar algumas frases só de apócrifas para vocês conhecerem algumas falas de Jesus que, na verdade, não foram publicadas, que a maioria da humanidade não conhece. Hoje já existe isso publicado em livros, mas as pessoas ainda não acessaram, muitos nem sabem que isso existe, tá bom? Então, quero convidar vocês a estarem comigo, Marcelo Cotrim, sábado agora, imperdível, o workshop inédito sobre a verdadeira história de Jesus Cristo e o significado de sua missão. Para quem quiser participar, tem 3 maneiras para você se inscrever. Diretamente no site entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, vai no link Agenda, lá você consegue já se inscrever, garantir sua vaga. Pode ligar agora ou mandar o WhatsApp, deixar reserva de vaga por telefone ou por WhatsApp. Quero lembrar que o workshop tem 3 horas e meia, valor antigo de mais de 2 anos mantido e o desconto mantido também de quase 50%. Tenho feito isso, eu explico sempre. Desde o ano passado o desconto está mantido, ele é real, mas é um desconto que eu quis tornar o esquema dos workshops como aulas profundas aos sábados à noite. O pessoal está curtindo muito esse esquema, então meus alunos voltam
todos os sábados que tem workshop para aprender sempre mais. Então, optei por tornar o valor mais acessível por isso mesmo. Quem quiser participar, liga, faz reserva de vaga. 011 3868 4624, 3868 4624, ou manda WhatsApp para 011 9 6385 2828. 011 9 6385 2828, ok? E quero lembrar vocês, galera, aliás, comunicar aqui para quem estava aguardando a nova turma do curso de Espiritualidade Metafísica nível 1, que está marcado. Então, vai começar dia 21 agora de setembro, num sábado à tarde. É uma turma quinzenal, daquelas que eu desenvolvo de sábado à tarde, das 14 às 18 horas. 4 horas de aula a cada 15 dias. Isso é bom para quem vem do interior de São Paulo, para quem durante a semana à noite não consegue ir ao espaço porque trabalha até muito tarde ou estuda à noite. Então tá aí a oportunidade. É o curso de Espiritualidade Metafísica. Acontece por 8 meses. São 2 encontros por mês durante 8 meses. Então, no total, 16 encontros, ok? Um curso com muito conteúdo, desenvolvendo a mediunidade, a paranormalidade. Você vai aprender muito, né, sobre o período entre vidas, sua missão encarnatória, corpos, chakras, egrégoras, mundo astral, viagem astral. Você vai aprender muito sobre os mentores espirituais. Enfim, é um curso fantástico, tá? Quer saber mais? Vai no site entrevidas.com.br, liga ou manda o WhatsApp. Também dá para saber do curso por telefone ou WhatsApp. Vou repetir, 011 3868 4624 ou WhatsApp 011 96385 2828. O tempo voa, está acabando o programa por hoje. Quero deixar um grande abraço a todos vocês e lembrar que eu, Marcelo Cotrim, retorno amanhã ao meio-dia com mais um programa Entre Vidas aqui na Mundial. Até lá!